Tudo bom, gente? Chegamos no nosso último vídeo a respeito de assuntos de engenharia genética e relacionados. Conversa de hoje a respeito de teste de DNA e sobre o projeto Genoma Humano. Em 1984, Alec Jeffreys, lá na Inglaterra, inventou lá o teste de DNA. O teste de DNA ele tem o objetivo de detectar trechos específicos de DNA de interesse no genoma. Como assim? É o pesquisar um determinado pedaço de DNA dentro do seu genoma todo. Lembrando que o termo genoma quer dizer o conjunto total de DNA que alguém tem, incluindo tanto os genes como o DNA hipervariável, como o, entre aspas, DNA lixo. Para que serve o teste de DNA? Para que serve, por exemplo, eu procurar um determinado tipo de DNA dentro do seu genoma, dentro do seu DNA todo? Ora, o uso do teste de DNA, ele implica em várias possibilidades, como é o caso, por exemplo, o diagnóstico de doenças genéticas. Nesse caso, para você fazer o diagnóstico de doenças genéticas, eu vou detectar o gene para a doença. Ou seja, quando eu falo em detectar um determinado DNA de interesse, o DNA de interesse, ele é o gene para a doença. Um exemplo, eu quero saber se alguém tem hemofilia, fazer o diagnóstico para hemofilia. Eu vou atrás, por exemplo, da sequência do gene para hemofilia. Então, o gene para hemofilia tem essa determinada sequência. Eu vou pegar o seu genoma total e no genoma total, em todo o seu DNA, eu vou procurar se tem aquela sequência. Ora, se tiver aquela sequência do gene para hemofilia, eu confirmo o diagnóstico de que o indivíduo ele tem hemofilia. Então, hoje em dia, para você confirmar a ocorrência de determinada doença genética, existe a possibilidade de você usar o teste de DNA. Pega o genoma, procura o gene para a doença no genoma, confirma se você tem ou não aquela doença. Outro uso para o teste de DNA diz respeito lá ao chamado DNA fingerprint. O termo fingerprint quer dizer impressão digital em inglês, ou seja, a impressão digital de DNA, ou seja, o reconhecimento de indivíduos, ou seja, a identificação de criminosos pelo DNA. É aquele lance, gente, que todo mundo já viu nos seriados policiais da vida, né? No CSI da vida, encontrou uma gota de sangue, um fio de cabelo no lugar do crime, eu vou atrás de saber de quem é essa gota de sangue e de quem é esse fio de cabelo. Nesse caso, a gente vai comparar o DNA da gota de sangue, o DNA do fio de cabelo, com o DNA do suspeito do crime. Se bater, eu sei, moçada, lá, que aquele cara é o autor do crime. No caso do DNA fingerprint, o DNA de interesse é o DNA lixo. Lembrando que o DNA lixo ele é hipervariável, ele varia muito de indivíduo para indivíduo, ele tem sequência de bases exclusivas de um determinado indivíduo. Cada pessoa no mundo tem um DNA lixo que é só seu. Não tem duas pessoas no mundo que têm o mesmo DNA lixo, a exceção são clones, a exceção, por exemplo, lá, de gêmeos univitelinos. O que quer dizer? Que se eu pegar o DNA da gota de sangue e comparar com o DNA do suspeito e for exatamente igual, a gota de sangue é do suspeito. No mínimo, ele vai ter que explicar o que é que o sangue dele está fazendo ali. Provavelmente, ele é o autor do crime. A não ser que ele tenha um irmão gêmeo univitelino, Aí, nesse caso, infelizmente, o teste de DNA fingerprint não vai conseguir reconhecer a diferença entre dois irmãos gêmeos univitelinos, porque o DNA é igual. É uma limitação que você tem em relação a esse tipo de exame. O teste de DNA também pode ser usado, e é exatamente o exemplo mais famoso, nos exames de paternidade. Nesse caso, o DNA de interesse também é o DNA lixo. O DNA lixo ele é hipervariável, cada pessoa no mundo tem um DNA lixo só seu. Entretanto, apesar dele ser hipervariável, ele é herdado 50% do seu pai e 50% da sua mãe. O que quer dizer que no teste de DNA para a paternidade, eu vou pegar o seu DNA lixo, 50% tem que ser igual ao da sua mãe, 50% tem que ser igual ao do seu pai. Se bater esse 50%, então você confirma lá que aquele cidadão é seu pai, que aquela cidadã é sua mãe, aí nesse caso. Então, o funcionamento do teste de DNA. Para você fazer o teste de DNA, algumas ferramentas elas são necessárias. Primeira delas, as enzimas endonucleases de restrição. Nos vídeos passados, a gente estava comentando que endonucleases de restrição, elas cortam o DNA em um determinado trecho específico de DNA. Comentando, por exemplo, a enzima como a EcoR1, ela corta o DNA no trecho GATTC, especificamente nesse trecho. E por que isso aqui é interessante para mim? Porque, por exemplo, eu pego o DNA de dois indivíduos, está lá o indivíduo 1, está lá o indivíduo 2. Você tem o DNA do indivíduo 1, o DNA do indivíduo 2. Cada pessoa tem o DNA diferente.
O que quero dizer é que aquela sequência que pode ser cortada pela enzima de restrição, aquele sítio de corte para a enzima de restrição GAA-TTC, em cada pessoa está num lugar diferente. Então o indivíduo 1 está na posição fulana e cicrana. Se o indivíduo 2 ele é diferente, o DNA dele é diferente, e ele vai até ter a sequência GAA-TTC. Mas essa sequência GAA-TTC, ela vai ser encontrada num lugar diferente. Para fazer o teste de DNA, algumas ferramentas elas são necessárias. A primeira delas, enzimas endonucleases de restrição. Descrevemos essas enzimas nas aulas anteriores. São as nossas tesouras de DNA. Elas cortam o DNA em trechos específicos. Cada enzima de restrição só corta o DNA num determinado trecho. A gente até deu exemplo de uma enzima chamada EcoR1, que ela corta o DNA no trecho específico GAA-TTC. E daí? Daí que, por exemplo, eu pego o DNA de dois indivíduos, né? Tá lá o indivíduo 1, tá lá o indivíduo 2, e se eles são indivíduos diferentes, a sequência de DNA acaba sendo diferente. Uma vez que a sequência é diferente, o local onde a enzima de restrição corta vai estar em locais diferentes, né? O sítio de ação daquela enzima de restrição, ela vai estar em lugares diferentes. Por exemplo, né? Se você está trabalhando com a enzima EcoR1, ela corta no pedacinho GAA-TTC. No indivíduo 1, esse pedacinho GAA-TTC está localizado numa determinada área. Enquanto que no indivíduo 2, esse pedacinho GAA-TTC está localizado em regiões diferentes. Então, se o DNA é diferente, né, aquele local onde a enzima de restrição corta vai estar posicionado em regiões diferentes. E o resultado é que quando você colocar a enzima, você vai cortar em pontos diferentes. O DNA do indivíduo 1 e o DNA do indivíduo 2 serão cortados em lugares diferentes. A consequência disso é que você vai acabar gerando fragmentos diferentes. Pode notar que o primeiro fragmento de DNA do indivíduo 1 é diferente do primeiro fragmento de DNA do indivíduo 2. Por quê? Porque eu vou cortar num determinado ponto. Esse ponto está em locais diferentes. Como esse ponto está em locais diferentes, eu vou gerar pedaços diferentes. Por exemplo, o segundo fragmento no indivíduo 1 é diferente do segundo fragmento do indivíduo 2. O terceiro fragmento no indivíduo 1, ele vai ser diferente do terceiro fragmento do indivíduo 2. Então, por que acontece desse jeito? DNAs, quando eles são iguais, eles têm um sítio de corte da enzima de restrição no mesmo ponto. Então, eles geram pedaços iguais. Entretanto, DNA diferentes possuem um sítio de corte da enzima em pontos diferentes. Então, eles geram fragmentos diferentes. Então, quando os indivíduos são diferentes, o local onde a enzima corta está num lugar diferente e vai gerar fragmentos de DNA diferentes, né? Isso aí tem a ver com o chamado princípio da individualidade genômica. Cada indivíduo tem uma sequência de nucleotídeos exclusiva do seu DNA, sendo que quando você corta com a certa enzima de restrição, eu vou gerar um padrão de fragmentos de DNA exclusivo do indivíduo. Ou seja, eu vou cortar no sítio de corte da enzima em lugares diferentes. Então eu vou cortar pedaços de DNA diferentes, eu vou gerar fragmentos de DNA diferentes. Claro que a exceção, novamente clones, como gêmeos univitelinos. O padrão de fragmentos de DNA exclusivo do indivíduo, entretanto, é herdado 50% do pai e 50% da mãe. E é por isso que a gente pode fazer o exame de paternidade. Era uma vez o DNA de uma criança e de dois suspeitos de serem o pai da criança. Suspeito 1, suspeito 2, alerta de spoiler, tudo bem? Vou estragar o final da novela. O suspeito 2, ele vai ser o pai. Gente, no DNA da criança, aquela sequência GAA-TTC, que pode ser cortada pela enzima de restrição EcoR1, vai estar localizada em algumas regiões. Como o DNA do suspeito 1 é diferente, a mesma sequência ela vai ser encontrada em lugares diferentes. O sítio de corte da enzima vai estar em lugares diferentes. Entretanto, como o suspeito 2 ele é o pai, isso quer dizer que o DNA dele é igual ao DNA da criança. Como o DNA do pai é igual ao DNA da criança, os sítios de corte eles estão exatamente no mesmo ponto. Uma vez que os sítios de corte estão nos mesmos pontos, uma vez que você vai lá e você corta, você vai acabar gerando pedaços de DNA iguais. Então, vou usar a enzima de restrição, vou cortar o DNA de todo mundo. Quando eu cortar o DNA de todo mundo, a gente vai ter, nesse caso lá, pedaços de DNA na criança, no suspeito 1 e no suspeito 2. Como o DNA da criança é igual ao DNA do pai, os pedaços vão ser iguais. Como o DNA da criança é diferente do suspeito 1, os pedaços vão ser diferentes.
Por exemplo, moçada, você pega lá, o fragmento 1 da criança é igual ao fragmento 1 do pai. O fragmento 1 do outro cara já é diferente. O fragmento 2 da criança é igual ao fragmento 2 do pai. O fragmento 2 do outro cara já é diferente. O fragmento 3 da criança é igual ao fragmento 3 do pai. O fragmento 3 do outro cara já é diferente. E daí por diante. E agora, moçada, qual é o meu objetivo? É comparar os pedaços de DNA. Então, pedaços de DNA idênticos, eles são idênticos. Então, o DNA 1 da criança é igual ao 1 do pai. O 2 da criança é igual ao 2 do pai. O 3 da criança é igual ao 3 do pai. E os do outro cara são diferentes. Como é que eu faço para comparar esses pedaços de DNA? Segundo a ferramenta a ser usada no teste de DNA, ela chama de eletroforese. Eletroforese é a separação de fragmentos de DNA baseada na carga elétrica do DNA. O DNA ele tem grupos fosfato PO4 3-, então ele tem carga elétrica negativa. E no tamanho dos fragmentos. Como é que a gente trabalha com a eletroforese? Na eletroforese, eu vou ter um gel para você fazer a eletroforese. Esse gel é uma espécie de gelatina. Ele é banhado com a solução condutora de corrente elétrica. E nesse bloco de gelatina, eu vou fazer algumas cavidades. Essas cavidades no gel, eu vou colocar o DNA dos indivíduos envolvidos. Vou colocar o DNA da criança, o DNA do suspeito 1, vou colocar o DNA do suspeito 2 aí nas cavidades. Lembrando que o suspeito 2, no meu exemplo, ele é o pai. Olha que eu estou colocando o DNA já cortado. Então eu cortei com as enzimas de restrição vários pedaços de DNA da criança, do suspeito 1 e do suspeito 2. E agora eu vou aplicar uma corrente elétrica. Eu vou estabelecer um polo negativo, eu vou estabelecer um polo positivo. Uma vez que o DNA tem carga elétrica negativa devido ao fosfato, ele vai ser repelido pelo polo negativo e atraído pelo polo positivo. Ou seja, das poucas coisas que eu me lembro de física, química, sei lá que porra de matéria é essa, é que negativo é repelido por negativo e atraído por positivo. Ou seja, o DNA vai começar a se deslocar do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, o DNA vai começar a andar. Sendo que, um detalhe, pedaços de DNA que são grandes, eles são pesados. Então, como eles são grandes e pesados, eles se deslocam um pouco na gelatina. Pedaços de DNA, moçada, que eles são menorzinhos, eles vão ser mais leves e eles vão andar mais. Nesse caso, fragmentos de DNA menores, mais leves, se deslocam mais no bloco de gelatina. E é por isso que a eletroforese separa os pedaços de DNA baseado na carga elétrica, que é o fosfato negativo, ele é repelido pelo polo negativo e atraído pelo polo positivo, e baseado no tamanho. Pedaços de DNA grandões, eles andam um pouco. Pedaços de DNA pequenininhos, eles andam muito. Sendo, moçada, que pedaços de DNA que eles são diferentes, eles vão andar um tanto diferente. Então, um pedaço de DNA que ele é diferente, ele vai andar diferente. Um pedaço de DNA igual, ele vai acabar andando igual. Ou seja, nesse caso, pedaços de DNA que ficam na mesma posição, eles são exatamente idênticos. Ou seja, o primeiro pedaço de DNA da criança é igual ao primeiro pedaço de DNA do pai, exatamente idêntico. É claro que eu tenho vários pedaços de DNA da criança, vários pedaços de DNA do suspeito 1 e do suspeito 2. Daí, quando eu passo a corrente elétrica, eu separo os pedaços de DNA e vai ficar mais ou menos desse jeito. Pedaços de DNA da criança, do suspeito 1, do suspeito 2, espalhados no bloco de gelatina. Volto a dizer, os pedaços de DNA mais próximos do polo negativo são os maiores e os mais pesados. Os menorzinhos, os mais leves, ficam mais próximos do polo positivo. Ninguém vê as moléculas de DNA como um DNA. Você vai ver, gente, na forma de um traço. Esses traços, moçada, eles são chamados de bandas. Na verdade, não dá nem para ver a banda a olho nu. Só dá para ver, gente, a banda nesse caso, né? Tudo bem, dá para ver olho nu, mas quando eu aplico radiação ultravioleta, junto com o DNA, eu coloco um corante especial, de maneira que esse corante deixa o DNA visível quando eu coloco radiação ultravioleta. Então a gente só consegue ver esses tracinhos chamados bandas com a radiação ultravioleta. Como eu estava comentando, bandas que estão localizadas na mesma posição implicam em DNAs idênticos. Então, o DNA da criança é igual ao DNA do pai, o DNA da criança é igual ao DNA do pai.
E é diferente do DNA do suspeito 1, ou seja, o suspeito 2 aí, ele é o pai. Como eu estava comentando, para que o DNA fique visível no gel de eletroforese, 2 truques. Primeiro eu coloco um corante, que ele é visível quando eu coloco raios ultravioleta. Mas tem outro detalhe, né? Em cada tracinho, em cada banda, eu tenho que ter milhares de moléculas de DNA iguais com o mesmo tamanho. Porque apesar do DNA ser muito longo, ele é muito fino. Então ele é tão fino que ele não seria visível a olho nu. Para eu conseguir ver esse tracinho, para eu conseguir ver a banda a olho nu, claro, com a ajuda lá do corante visível em radiação ultravioleta, cada banda tem que ter milhares de fragmentos de DNA idênticos. Ou seja, quando eu pego a banda e vou ver a banda em detalhes com mais carinho, cada banda dessas tem vários e vários fragmentos de DNA, milhares de fragmentos de DNA idênticos. Em cada tracinho desses, em cada banda, eu tenho milhares e milhares de moléculas de DNA, todas elas iguais, todas elas com o mesmo tamanho. Ou seja, para você conseguir fazer o exame de DNA, para você ter na banda milhares de fragmentos de DNA, eu tenho que utilizar muito DNA. Por isso eu tenho que usar grande quantidade de DNA para fazer o exame. Para eu conseguir essa grande quantidade de DNA para fazer o exame, originalmente eu usava células sanguíneas. Cuidado, leucócitos, né? Que o leucócito tem núcleo e tem DNA. Hemácia não tem núcleo, então hemácia não tem DNA. Eu usava sangue, porque sangue é muito fácil de coletar. Eu pego, tiro um bocado de sangue seu, nesse bocado de sangue seu eu coleto milhares e milhares de leucócitos, coleto o DNA deles todos, corto com a enzima de extração, coloco na eletroforese, e é tanto DNA que a banda é bem grossa e ela é visível a olho nu. Qual é o problema disso? O problema disso é que quando o exame de DNA foi criado, logo a moçada aprendeu a burlar o exame de DNA. O cidadão está sendo acusado de ser pai de uma criança e ele, mala, não quer pagar a pensão, filha da mãe, né? Nesse caso, ele simulava um acidente e fazia uma transfusão de sangue. No que ele fazia a transfusão de sangue, misturava o DNA dele com o DNA do cara que doou sangue para ele, e no que misturava o DNA dele com o DNA do doador de sangue, na hora que ia fazer o exame de DNA, não acusava a igualdade com o DNA da criança. Afinal de contas, o DNA dele está misturado com o DNA do doador de sangue. Nessa mistura, não vai acusar que ele era pai. Então, muita gente simulava acidentes para poder burlar o exame de DNA pelo sangue. Hoje em dia, não precisa mais de sangue. Dá para você fazer exame de DNA com qualquer amostra de DNA, por mínima que seja. Eu posso usar, por exemplo, células de mucosa de boca, posso usar, por exemplo, fios de cabelo, né? Para isso, eu uso aquela técnica de PCR, aquela técnica que clona o DNA. Eu clono o DNA, eu crio cópias de DNA, até que eu tenha uma quantidade suficiente de DNA para fazer o exame. Em criminalística, isso é particularmente interessante, né? Por exemplo, em casos de agressão sexual, de estupro, se o agressor utilizar, por exemplo, camisinha, não vai dar para pegar, por exemplo, o esperma do agressor, né? Entretanto, uma reação natural da mulher de defesa é apertar, é arranhar o agressor. No exame de corpo de delito, o pessoal da polícia costuma raspar todo o material de baixo da unha da mulher para poder coletar DNA do agressor. É bem pouquinho, mas eu faço a PCR, clono o DNA até obter DNA suficiente para fazer o exame. Comparo o DNA da amostra de baixo da unha da mulher com o DNA do suspeito. Se bater, gente, o suspeito ele é o autor do crime, ele é o autor da agressão, né? Por exemplo, hoje em dia, em vários lugares do mundo, né, todo mundo já deve ter visto lá em filme, quando o cara é preso, que ele é fichado pela polícia, ele não é fichado só pela impressão digital, ele é fichado pelo DNA. Não é por sangue, seria muito difícil às vezes coletar o sangue, especialmente em prisioneiros mais agressivos, mas aí você vai lá, pega uma espécie de cotonete gigante, enfia na boca do cara e começa a raspar a bochecha dele por dentro, né? Ele começa a raspar a bochecha por dentro, ele coleta células da mucosa da boca, são bem pouquinhas células, mas eu pego essas bem pouquinhas células, copio elas através da PCR, copio o DNA delas, para ser mais preciso, a parte da PCR, e no que eu copio o DNA, eu clono o DNA com a PCR, eu obtenho um DNA suficiente para fichar o cara pelo DNA. Ah, detalhe, essa técnica PCR, reação de cadeia de polimerase, para clonar o DNA, ela é bem barata.
né? Tanto é que isso barateou muito, facilitou muito o acesso ao exame de DNA, graças a essa técnica de PCR. Por menos DNA que você tenha, eu vou criando cópias dele até obter DNA suficiente para o exame. Lembrando para vocês que o DNA humano total, você tem uns 46 cromossomos em cada célula, são 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Gente, 3 bilhões é muita coisa. O que quer dizer? Que o sítio de corte de uma certa enzima de restrição, tipo da EcoR1, GAA-TTC, ele ocorre milhares de vezes. Então, se você pegar todo o seu genoma, se você pegar todo o seu DNA, todos os seus 46 cromossomos, 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas, aquele local onde eu vou cortar, GAA-TTC, ele aparece milhares de vezes. E quando eu coloco a enzima de restrição, o corte do DNA com essa enzima gera milhares de bandas. Gente, são tantas bandas, são tantos traços, que quando eu pergunto para vocês, vem cá, o DNA da criança parece mais com o DNA do suspeito 1 ou do suspeito 2? Impossível saber. São pedaços demais. São tantos pedaços que eu não tenho como fazer a comparação. Gente, como o número de bandas geradas na restrição enzimática, o termo restrição enzimática descreve a fragmentação do DNA. Como esse número é muito grande, fica difícil comparar a semelhança das posições das bandas. E aí, nós temos um truque. Para poder facilitar a comparação da semelhança das posições das bandas, eu vou marcar trechos de DNA de interesse através do que nós chamamos de sondas radioativas. Uma sonda radioativa, ela vai ser um pedacinho de DNA radioativo, isso é fabricado em laboratório, e ele é complementar o DNA de interesse que eu desejo marcar. Ou seja, para não ter que analisar todos os pedaços de DNA, são muitas bandas, eu vou marcar alguns pedaços que me interessa marcar. No caso do exame de paternidade, é o DNA hipervariável, particularmente um pedaço de DNA hipervariável chamado de VNTR. A sigla VNTR é uma sigla complicadíssima em inglês, né? Número variável de repetições em sequência, também chamada de microsatélite, e ela é um pedacinho de DNA hipervariável formado por sequências curtas de nucleotídeos que se repetem, sendo que o número de repetições varia pra caramba entre indivíduos diferentes. Normalmente, um microsatélite desses tem algo em torno de 10 bases nitrogenadas. Então, você tem uma determinada sequência de 10 bases que se repete em todo mundo. Por exemplo, né? Quando você pega lá o DNA da criança, você vai lá, de repente, usa a enzima de restrição, você corta. E quando você corta, você gera pedaços de DNA de tamanhos diferentes. Na criança, no suspeito 1, no suspeito 2. Percebam que como o DNA é diferente, o número de repetições é diferente. Percebam que você tem aquela repetição da VNTR, A, C, T, não sei das quantas. No caso da criança, nós temos 2 repetições. No caso do suspeito 1, nós temos 3 repetições. No caso do suspeito 2, eu tenho 2 repetições. Ora, se você tem DNAs iguais, o número de repetições ele acaba sendo igual. Ou seja, na criança e no suspeito 2, o número de repetições é o mesmo. Então, eu tenho 10 repetições dessa VNTR. Você tem 20, seu vizinho tem 25, né? Outra pessoa tem 3, tem 7. O número varia de pessoas para pessoas. Entretanto, entre indivíduos de DNA igual, o número de repetições é igual. Entre você e seu pai, se você tem 2 repetições, seu pai tem 2 repetições. Se você tem lá 3 repetições, seu pai tem 3 repetições. E pessoas que não têm parentesco com você, vai ter um número de repetições diferentes. Notem que no meu exemplo, na criança e no pai são 2 e no outro cara são 3. O bacana disso é que quando o número de repetições é igual, nós vamos acabar tendo fragmentos de tamanho igual. Quando o número de repetições, 2 repetições, o número de repetições é igual, o tamanho do fragmento de DNA vai acabar sendo o mesmo. Aliás, por que nós costumamos utilizar VNTRs em exame de DNA? Varia em número de repetições. Daí, se varia em número de repetições, 2 repetições, ou 3, ou 10, ou 20, varia em tamanho de fragmentos. E por que eu quero que varie em tamanho de fragmento? Para poder ver na eletroforese. Na eletroforese, lembrem-se, eu só vou conseguir reconhecer a diferença dos pedaços de DNA baseado no tamanho. Então, um pedaço de DNA que tenha 2 repetições, ele é pequenininho. Então ele se desloca mais no gel de eletroforese.
Um pedaço de DNA que tenha 3 repetições, ele é grandão. Então ele se desloca menos no gel de eletroforese. Então eles vão estar em posições diferentes. O cara que tem 3 pedaços e o cara que tem lá 2 pedaços, 2 repetições, a posição vai ficar diferente. Outra coisa interessante é que como a VNTR tem uma sequência de DNA que é conhecida, ela pode ser marcada por uma sonda radioativa. Ou seja, se a VNTR é essa, eu posso produzir uma sonda e a sonda especificamente complementar ao DNA de interesse, para poder reconhecer e marcar o DNA de interesse do jeito que eu quero. Marcar o DNA com o DNA radioativo da sonda para facilitar a visualização. Um detalhe é que para a sonda possa se ligar, para que a sonda possa se ligar ao DNA de interesse, o fragmento de DNA da banda vai ter que ser transferido do gel, porque a gente chama de uma membrana de nitrocelulose, uma espécie de membrana onde você vai colocar o DNA, besteira, né? E para que você possa ligar a sonda ao DNA de interesse, o DNA de interesse ele tem que ser desnaturado. Como assim? O DNA é fita dupla. Eu vou separar a fita dupla e o DNA agora vai ficar fita simples. Já que o DNA agora está fita simples, a gente pega a VNTR do DNA em fita simples, a sonda em fita simples, e como eles são complementares, eles se ligam por pontes de hidrogênio. Alguém briga comigo. Landim, muito complicado. Eu sei. Então, tá desse jeito. O que é que eu fiz até agora? Cortei o DNA da galera. No que eu cortei o DNA da galera, com a enzima de restrição, eu gerei pedaços de tamanhos diferentes. Esses pedaços são chamados de bandas. Cada tracinho, uma banda. Separei as bandas através da eletroforese. Cada tracinho, cada banda, pedaços de DNA de tamanhos diferentes. Em cada banda, eu tenho um pedaço de DNA, né, de um único tipo, várias cópias desse pedaço de DNA, mas de um único tipo. O DNA de cima são pedaços de DNA maiores, o DNA de baixo são pedaços de DNA menores. Sendo, moçada, que quando eu vou pegar o DNA, nós vamos ter que um determinado pedaço desses, uma determinada banda dessas, tem uma sequência onde tem a VNTR. Por exemplo, sei lá, 2 repetições. Só que no suspeito 2, no suspeito 1, que não é o pai da criança, a gente vai acabar tendo também esse pedaço. Só que o número de repetições é diferente. Né? No suspeito 2, que é o pai, vamos ter esse pedaço e o número de repetições é igual ao da criança. Então, são 2 repetições na criança, 2 repetições no pai e 4 repetições no suspeito 1. Ou seja, nós vamos ter tamanhos diferentes. Notem que, como no pai e na criança são 2 repetições, o pedaço de DNA é menor, ele anda mais. Como no suspeito 1 são 4 repetições, o pedaço de DNA é maior, ele anda menos. E aí, moçada, nesse caso, eu aplico a sonda. A sonda ela vai se ligar especificamente onde eu tenho a VNTR. A sonda vai se ligar especificamente onde eu tenho a VNTR, a sonda se liga. E uma vez que a sonda se liga, o resultado é que o DNA da criança é igual ao DNA do pai, o DNA do pai é igual ao DNA do filho, nós vamos deixar marcados com radioatividade os pedaços de DNA idênticos. Eu não vou comparar os DNAs todos. Se eu comparar os DNAs todos, eu vou ficar maluco. Se eu perguntar para você, vem cá, quem é que parece mais? O padrão de DNA da criança, do 1 ou do 2? Cara, difícil. Será que a criança parece com 1 ou com 2? São pedaços demais para você comparar. Entretanto, eu não vou comparar os pedaços de DNA todos. Eu vou comparar somente os pedaços de DNA marcados com a sonda, marcados com a radioatividade. Nesse caso, como é que eu faço para ver a radioatividade? Um filme radiográfico, ele é sensibilizado pela radiação das sondas para evidenciar as bandas que têm o DNA de interesse. Então tá lá, moçada, o gel de eletroforese com as bandas, tá lá o filme radiográfico. Vou colocar o filme radiográfico em cima do bloco de gelatina. O filme ele é sensibilizado pela radiação das sondas, ou seja, onde você tiver as sondas radioativas, elas vão sensibilizar o filme radiográfico. Então no filme radiográfico, agora vai ficar a marcação radioativa. Eu tiro o filme, eu tiro o filme. Olha a diferença. Enquanto no gel de eletroforese eu tenho, caramba, várias e várias bandas, que fica difícil comparar, no filme radiográfico agora, eu só tenho 3. E quando eu só tenho 3, fica muito fácil comparar. O DNA do filho parece com o DNA do suspeito 2,
e não com o DNA do suspeito 1. E aí, no que o DNA do filho parece com o do suspeito 2, o 2 é o pai e não é o 1. Não é muito complicado? Volto a dizer, eu sei. Então eu queria repetir a novela toda. A técnica do teste de DNA, ela envolve, moçada, algumas etapas. Número 1, vou cortar o DNA de todo mundo. Da criança, da mãe, do suspeito de ser um pai. Eu corto isso com enzima de restrição. Em DNAs iguais, você corta o DNA no mesmo ponto e gera pedaços iguais. Em DNAs diferentes, eu corto o DNA em pontos diferentes e gera pedaços diferentes. Como o DNA é muito grande, 3 bilhões de pares de bases, eu vou gerar vários fragmentos de DNA. Vários e vários. E agora eu vou querer separar os fragmentos de DNA para saber quem é parecido com quem. No que eu separo os fragmentos de DNA, eu vou gerar várias bandas, vários tracinhos, e são tantos tracinhos, são tantas bandas, que fica difícil comparar. Daí, terceira etapa, hibridização. Isso daí descreve a marcação do DNA de interesse com as sondas radioativas. Então, ao invés de eu comparar todos os pedaços de DNA, eu vou comparar somente os pedaços de DNA marcados com radioatividade. E aí, eu comparo as bandas do DNA de interesse no filme fotográfico sensibilizado com a radiação. Resumidamente, corto o DNA com enzima de restrição, separo os pedaços de DNA, marco o DNA de interesse com as sondas radioativas e comparo o padrão de bandas, só o padrão de bandas radioativas. No final das contas, gente, o exame vai ficar desse jeito. Então isso aí já é exatamente como funciona o resultado final. Cada tracinho desses é a banda. Tem exatamente várias moléculas de DNA idênticas marcadas pela sonda radioativa. E a gente só está vendo aí as bandas marcadas pela radiação. Somente as bandas marcadas pelas sondas radioativas, né, colocadas lá no filme radiográfico para você ver o resultado final. Como é que a gente interpreta o resultado do exame? Aí eu vou deixar isso aí para o nosso próximo vídeo, para a gente ver exatamente o uso do teste de DNA, para a gente ver exatamente a interpretação dos vários casos relacionados ao teste de DNA. Opa, o vídeo não acabou ainda não. Tem ainda a nossa questão de hoje. Um procedimento comum em engenharia genética consiste em cortar uma molécula de DNA com enzimas de restrição. Os fragmentos assim formados podem ser separados por eletroforese em suporte de gel com poros apropriados, embebida em solução salina de pH igual a 8,6. Nessa técnica, uma corrente elétrica passa através do gel, fazendo com que os fragmentos de DNA migrem através desses poros para o polo positivo. Ou seja, né, complicado pra caramba o texto, mas exatamente a história que eu estava falando sobre a eletroforese, sobre como funciona o teste de DNA. Considere os 3 fragmentos de DNA, fragmento 1, 2 e 3, cuja velocidade de migração é identificada como VF1, VF2 e VF3, e cujos pesos moleculares são respectivamente iguais a 2 vezes 10 a 9, 1 vezes 10 a 6 e 1 vezes 10 a 7. Observe os gráficos abaixo que indicam as variações da velocidade de migração dos fragmentos em função da intensidade da corrente e do tamanho das moléculas. Nota que ele coloca 2 gráficos para a gente, né? A velocidade e a intensidade da corrente e a velocidade e o peso molecular. Durante a eletroforese, a velocidade de migração dos fragmentos, fragmento 1, 2 e 3, obedecerá à seguinte ordem. Ora, eu volto para o começo do texto, ele coloca as velocidades para a gente, né? Ele coloca os pesos moleculares para a gente, a partir daí, descobrir as velocidades. Percebam bem que o fragmento de 2 vezes 10 elevado a 9 é o maior fragmento, ele é o mais pesado. Se ele é o maior, ele é o mais pesado, ele, moçada, vai ter a menor velocidade quando você coloca lá no gel de eletroforese. O fragmento de 1 vezes 10 elevado a 6, ele é o menor deles e automaticamente é o mais leve. Se ele é o mais leve, ele vai ter maior velocidade quando eu coloco a eletroforese. Ou seja, fixando a ideia, o fragmento de 2 vezes 10 elevado a 9, o maior e o mais pesado, ele vai ter menor velocidade quando eu coloco lá na eletroforese, quando eu coloco a corrente elétrica, ele vai acabar sendo mais lento. E o fragmento de 1 vezes 10 elevado a 6, que é o menor e mais leve, automaticamente vai ter a maior velocidade, né? O fragmento 1, ele tem a menor velocidade, o fragmento 2, ele tem a maior velocidade. Quer dizer que, analisando os itens novamente, o fragmento 1, ele vai ser o fragmento mais pesado, então ele é o de menor velocidade. O fragmento 2
é o fragmento mais leve. Então ele vai ser o de maior velocidade. Se você analisa, gente, os itens, você vai observar então lá que o fragmento de menor velocidade é o fragmento 1, o de maior velocidade é o fragmento 2, e a resposta então para marcar nesse caso seria a opção de letra A. Claro que a questão envolve um nível de dificuldade um pouco maior, mas assim, né, uma questão bastante interpretativa sobre aquela bagunça que é o exame de DNA. Por falar em exame de DNA, espero vocês no próximo vídeo para a gente conversar exatamente sobre a análise do teste de DNA, o que, aliás, é a parte mais importante para as questões. Até a próxima!